Fala-se um pouco das duas coisas, na redução de alguma burocracia, mas também na melhoria de um fundo de apoio à internacionalização. De acordo com o presidente do AICEP, este fundo tem apenas 15 milhões de euros, quando devia ter 250 milhões, e que 80% a 90% do comércio internacional depende de financiamento, ou seja, deverá haver também aqui algum apoio financeiro por parte do Estado, que é justamente esse que a preocupa. É justamente a medida em que se consiga manter o equilíbrio entre esse tipo de apoios, que no contexto atual, como estamos num contexto recessivo, por assim dizer, ou num contexto de dificuldade de crescimento, neste contexto faz algum sentido. Têm que ser geridas com muito cuidado, porque, sendo apenas essa a natureza das medidas, não conseguimos criar capacidade sustentada de futuro. E aquilo que os mercados estão à espera e aquilo que nós próprios, como país, temos que ambicionar, é ser capazes de, acabar desta onda em que precisamos de ajuda, andar pelos nossos próprios pés. Portanto, as nossas empresas têm um conjunto de necessidades. Nós, quando vemos, por exemplo, os rankings de Portugal em termos dos índices de competitividade internacionais, há aspectos de simplificação burocrática, de melhoria do sistema de justiça, mesmo de simplificação fiscal. Há um conjunto de aspectos que são difíceis de serem palpáveis, por assim dizer, no curto prazo e, portanto, os apoios podem fazer sentido no curto prazo, mas a longo prazo tem que ser esse contexto, essa capacidade de fazer negócio em Portugal, que tem que melhorar e que tem que melhorar de forma sustentada, não apenas mediática. Mas estas questões de fundo, estas questões estruturais, por exemplo, a reforma do mercado de trabalho, há muito que tem sido mencionada pelas instituições europeias, vão agora no imediato resolver alguma coisa ou eram questões que já deveriam ter sido abordadas há mais tempo, justamente por serem questões de fundo da economia portuguesa? A resposta é sim aos dois lados da sua pergunta. Portanto, elas no imediato irão, sem dúvida, começar a construir condições para resolver. Vamos lá ver, não são medidas. Dando um passo atrás, todas estas medidas de fundo que têm que ser tomadas são medidas que vão ao cerne do problema português, que é um problema de produtividade, de competitividade. Esse é um problema que não se resolve no curto prazo, nem em 3 meses, nem em 6 meses, nem no ano. Portanto, quando nós estamos no meio de uma crise e estamos, por exemplo, a falar de financiar 10 bilhões no próximo trimestre, é óbvio que estas medidas resolvem uma parte, mas não permitem, por assim dizer, é como se nós fôssemos a andar, tivéssemos tropeçado e tivéssemos a cair. Precisamos de alguém que nos dê uma mão para nos voltarmos a pôr de pé, mas depois temos que saber andar sozinhos. Elas vão produzir resultados, não necessariamente na extensão que precisamos no curto prazo. Já deviam ter sido tomadas ou deviam ter sido tomadas de forma mais consistente no passado? Naturalmente que sim, nós estamos numa tendência de perda de produtividade e de perda de competitividade há uma década, portanto... Mas Portugal vai mais uma vez chegar a Bruxelas, no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, com várias propostas, ou se quiser promessas, mas na prática aquilo que tem para apresentar é uma execução orçamental que não reflete o melhor de Portugal. E esse é o grande desafio que Portugal tem, é um desafio claramente de credibilidade e é um desafio de conseguirmos ajustar a linha política e é um desafio que tem que ser um desafio conjunto de todos os portugueses. Conseguir ajustar a linha política e conseguir efetivamente entender a natureza dos problemas que têm, entender o grau de rigor que é preciso a gerir variáveis como a despesa pública e entender que todos nós gostávamos de ter a exceção ao nosso caso, porque algumas são medidas difíceis, mas que o acumular das exceções nos vai colocar em sarilhos significativos. Portanto, e essas não vai melhorar a situação. já estão a existir? Com Todos os Açores, com as exceções aos ouvindo, cortes salariais. Todos nós vamos ouvindo esse tipo de atitudes. Eu gostava de ouvir menos dessas exceções e mais notícias afirmativas de cumprimento de metas, de cumprimento de objetivos. Gostava de ouvir falar mais mesmo de objetivos interinos, porque estamos todos a viver numa situação em que temos incerteza sobre qual vai ser a execução orçamental. Estamos a viver incertezas nos grandes números, não estamos sequer a conseguir gerir para pequenas coisas que tenham que ir sendo feitas para ir construindo, enfim, o caminho que tem que se fazer e que estamos a prometer lá fora. Não tenhamos a ilusão de que aquilo que prometemos depois não vai ser escrutinado. O Primeiro-Ministro tem-se desdobrado em declarações nos últimos dias, ao Financial Times, ao The New York Times, em que diz que os mercados estão satisfeitos com as reformas que Portugal tem feito. Mas isto é o que o Primeiro-Ministro diz, não é se calhar exatamente aquilo que os mercados têm demonstrado. No fundo, o Primeiro-Ministro está a dizer aos mercados o que pensar? O Primeiro-Ministro está a fazer algo que eu acho que todos nós, apesar de tudo, temos que manter presente e temos que fazer. Nestas alturas também não é produtivo ter uma atitude derrotista. O
Primeiro-Ministro não pode dizer aos mercados que acha que não está a ser feito tudo aquilo que pode e deve ser feito. Obviamente não colocaria a hipótese perante uma atitude derrotista, mas, como a Maria João dizia agora mesmo, queria ouvir mais dados concretos. Eu estou a colocar no plano os dados concretos e no outro plano as promessas e as expectativas positivas. Sem dúvida que para os mercados afirmações de execução, ou seja, mostrar números, mostrar graus de cumprimento é sempre mais, enfim, levado, por assim dizer, como uma mais-valia relativamente a uma promessa. Agora, também vale a pena ter presente que Portugal tem um programa de redução de dívida, por exemplo, muito agressivo até 2013. E não há maneira do Primeiro-Ministro mostrar neste momento números que sejam números para o futuro. Portanto, o mercado vai sempre manter alguma insegurança relativamente a Portugal. O programa de reestruturação que Portugal tem, face àquilo que foi o desempenho passado, é muito ambicioso e nós vamos ter... É possível prever até quando é que os mercados vão estar tão nervosos ou tão na expectativa em relação a Portugal? Não. É possível entender algumas coisas que poderão começar a fazer os mercados estarem mais calmos, nomeadamente as discussões que estão a haver a nível europeu para a forma como se vai estruturar um mecanismo de apoio à estabilidade financeira do euro. Isso vai ajudar. A nível português... Poderá aliviar a escalada dos juros, mas de forma temporária ou de forma... mais consolidada. Poderá aliviar. Espera-se que a discussão do novo mecanismo permita fazê-lo de forma mais consolidada do que este mecanismo de transição que temos tido agora, com o Banco Central Europeu a intervir nos mercados e com o Fundo a intervir em situações como a da Irlanda e a da Grécia, já de incapacidade de acesso aos mercados. Vale a pena não perder de vista que alguns dos desequilíbrios do euro são desequilíbrios estruturais e que, portanto, que o mecanismo que aí vem e que tanto se tem discutido e que, como vemos, são discussões complexas que não estão a trazer à luz uma solução imediata, a solução perfeita, como a Marta dizia há pouco, são discussões demoradas exatamente porque o problema de fundo é complexo. Nós estamos a falar de desequilíbrios regionais bastante marcados que, com esta crise financeira e com este percurso do euro, se agravaram. O desempenho de uma economia como a portuguesa face ao desempenho de uma economia como a alemã. A capacidade de crescimento de uma economia como a irlandesa face à capacidade de retoma de crescimento como uma economia como a grega são muito diferentes e os mecanismos de uma união monetária, quando não há um mecanismo, por exemplo, de emissão de dívida pública conjunta ou quando não há um conjunto de outros mecanismos, são de alguma complexidade. Portanto, os mercados veem essa fotografia mais longa. Portanto, eu acho que vamos ter aqui um período de acalmia ou de acalmar relativo que vai demorar. Mas este Conselho Europeu não promete ser calmo, não só na questão das Eurobonds, que nem deverá constar da agenda, mas também com os contornos em torno deste fundo de resgate e do montante se deve ou não aumentar. Dificilmente será calmo, porque, como eu digo, as decisões são complexas. São decisões que, em alguns casos, a própria atuação que se está a dar neste momento está a permitir resolver contextualmente as necessidades que vão havendo de financiamento das diferentes economias. Mas, por exemplo, está-se a resolver essas necessidades de financiamento a custos, com custos de dívida, que depois vão ser pesados para essas economias e, portanto, vai dificultar a capacidade delas de retomarem e de relançarem crescimento. Mas também não é fácil de repente simplesmente ter um mecanismo que diz que todas estas necessidades vão ser aliviadas sem, por exemplo, dar resposta às preocupações que uma Alemanha tem, que são em que condições, com que grau de rigor, com que mecanismos de vigilância e de controle, uma vez que se viu que no passado os mecanismos existentes sabia-se que eram imperfeitos, porque todo o padrão de criação do euro passou por ter uma solução que depois se iria melhorando. Não? Estávamos todos a trabalhar em conjunto. A questão é que muitos dos mecanismos, por exemplo, como as sanções a quem não cumprisse o PEC, os limites impostos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, muitas das sanções já existem, só nunca foram aplicadas. Eu diria que o tema das sanções tem que vir já depois, Marta, porque quando estamos a falar de gerir e de monitorizar o comportamento de economias, quando se está na fase da sanção, já se está numa fase muito complicada, porque a sanção económica tem implicações
gera ela própria situações recessivas. Sanções políticas são muito complicadas no contexto de uma União que se está a construir. Nós não nos podemos esquecer que o euro e a União Europeia tentou impor também limites ao poder de veto. Portanto, aquilo que provavelmente se está a tentar melhorar também, e não há ainda resposta, portanto eu não sei qual ela será, mas aquilo que se sente necessidade de melhorar são os próprios mecanismos de prevenção. Nós tínhamos limiares de 3% para a dívida, que se tentou gerir, mas deixou-se passar e depois percebeu-se que simplesmente não estávamos a conseguir ver para o déficit, que não estávamos, correto, que não estávamos a conseguir acompanhar. Havia na própria gestão do euro a noção de que mecanismos de mercado, como por exemplo os spreads das dívidas, iriam dar nota de alarme sobre o desempenho de economias que os mercados estivessem a ler de forma positiva, mas tivemos um contexto financeiro a nível mundial tal que esses alarmes não funcionaram e, portanto, só muito em extremo, só no culminar de uma crise financeira é que se percebeu o diferencial de desempenhos que se tinha criado. Portanto, eu acho que muito daquilo que está a ser discutido e que está a ser difícil de discussão é como é que se consegue criar mecanismos mais seguros de prevenção, de monitorização. A criação das Eurobonds não poderia criar uma situação de alguma forma ilusória, porque iam estar no mesmo bolo, por assim dizer, 16 países com situações económicas muito diferentes e a terem um rating muito favorável, um rating elevado, como se falava na proposta, não seria ilusório ou sustentado em apenas algumas economias? A criação das Eurobonds, enfim, como em quase tudo na vida, tem os seus aspectos positivos. Nomeadamente, nós estamos a falar de uma moeda única, estamos a falar, apesar de tudo, de um objetivo para uma união monetária que passa por alguma consistência e consolidação orçamental para este conjunto de países. Portanto, haver instrumentos que são instrumentos de gestão desse objetivo de política única faz algum sentido. No contexto atual em que as dívidas as dívidas soberanas de cada um dos países estão sob pressão, quando parte do problema está exatamente na dinâmica que o euro como moeda única cria e na pressão que essa moeda, estamos a falar de uma moeda que para alguns países se calhar está muito sobrevalorizada, para outros se calhar está sobrevalorizada. Portanto, porque há uma união monetária, mas com realidades económicas muito diferentes nos vários países. Portanto, o ter instrumentos comuns ajuda, de certa forma, a criar uma base mais sólida para essa unificação monetária. Agora, obviamente que não há instrumento nenhum que resolva as debilidades de base. Tudo isto acaba por se ter sempre que voltar à discussão daquilo que é o funcionamento de base das economias, da capacidade de competitividade, das condições muitas vezes fiscais, legais, jurídicas, enfim, do contexto de fundo de cada economia. E isso o instrumento monetário não resolve. E que Portugal certamente já deveria ter tentado resolver há mais tempo. Há muito trabalho a fazer. Maria João, muito obrigada pela sua análise. Até à próxima semana. A análise de Maria João Carioca, economista, à emissão de dívida de hoje, 500 milhões de euros a 3 meses, onde os juros praticamente atingiram o dobro. Também algumas das medidas que deverão ser hoje apresentadas em Conselho de Ministros e à reunião dos líderes da União Europeia, o Conselho Europeu que se realiza em Bruxelas, quinta e sexta-feira.